uma das carreiras mais importantes que tem em Alagoas é a advocacia. Porque é preciso um advogado para tudo, para acusar, para defender, para ajudar no Ministério Público, para ajudar. E é bem interessante quando a gente vê a carreira de alguns profissionais. Essa é uma profissão que é possível todos terem bons desempenho. É preciso muita dedicação. E eu vou contar a história, hoje nós vamos conversar, de um homem que tem dedicado a sua vida ao direito, a defender, a acusar, a fazer valer a lei. E ele começou lá de baixo, e eu vi esse começo. O nosso entrevistado de hoje é a maior autoridade da Suprema Corte da Justiça de Alagoas. É o desembargador Cléver do Rego Loureiro, um homem que tem uma história, e uma história que começou como advogado. Como é que o senhor, início dessa sua carreira? Primeiro, muito obrigado por o senhor estar aqui, presente. Antes de o senhor começar a contar a sua história, eu acho que o senhor quebra uma rotina, né? O senhor vem de família tradicional, de advogados, de desembargadores, ou não? Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes da TV Mar. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse canal de televisão, dando uma entrevista a um dos grandes jornalistas do nosso estado, que é um amigo que nós nos conhecemos, somos amigos há mais de 30 anos. É verdade. E respondendo à sua pergunta, Arnaldo, a minha família toda é do Paço de Camaragibe, tanto por parte do meu pai como por parte da minha mãe. Quer dizer que o senhor é natural do litoral norte? Não, a minha família, meus pais, né? E ocorre o seguinte, que meu pai era servidor federal e, com isso, ele era transferido muitas vezes para cumprir suas missões em outros estados distintos, sem ser Alagoas. Então, com isso, nós moramos em Rio de Janeiro, Aracaju, Recife. E numa dessas transferências que meu pai foi para Recife, então eu nasci em Recife, minha mãe saiu grávida de mim, eu nasci lá. Mas foi criado no Paço? Não, toda a família lá, né? Sim. Por causa dessas transferências que meu pai tinha, por causa do trabalho. Então, eu passei grande parte da minha vida do Recife, né? Sim. Estudei lá por muito tempo, né? Moramos no Rio de Janeiro também. Você fez direito aonde? Eu fui direito aqui fui da segunda turma da FADIMA, do SERMAC. Sim. Segunda turma. Naquela época eu tinha pretensões, porque tenho na família. Quer dizer que ninguém é do direito, nem advogado? Ninguém. Vamos dizer, o senhor é a ovelha boa da família. A minha família, minha irmã, sobrinha, tudo é da área de saúde. Sim. Né? Médicos. E o senhor nunca se interessou por essa área? Interessei. Eu queria inicialmente fazer medicina. Mas aí eu sofri um acidente de motocicleta e fui socorrido ao HGE. E na oportunidade tinha acabado de chegar um caminhão que tinha virado um acidente no interior. E os médicos lá, estagiários, costurando os braços das pessoas lá. E eu fiquei, Arnaldo, com aquele pressionado, entendeu? Que a minha mão, a unha levantou, e eles trataram da minha mão sem anestesia, sem nada. Eu impressionado ali com o que eu estava vendo. Com a dedicação, profissionalismo, né? E aquilo ali eu fiquei realmente horrorizado e traumatizado. Aí eu dei assim, eu digo, não vou fazer medicina, não tem como. Não é um médico que tem medo de sangue, ver costurar o braço, o tratamento não tem. Aí eu fiquei pensando, eu vou para o ramo do direito. E segui a carreira de direito, fui da segunda turma do SERMAC, na Faculdade de Direito de Maceió, e depois, recém-formado,
iniciei a advocacia. Eu me lembro do senhor, no início da profissão, que é o tempo da nossa amizade, mais de 30 anos, Exatamente. né? O senhor iniciando mesmo, atendendo pessoas, inclusive aquelas pessoas que não podiam pagar. O senhor já atendeu pobres, classe média, ricos, né? E o senhor atendia as pessoas pobres, né? Lá na sede da OAB, é aquele início da profissão. É muito difícil, ainda hoje? É muito difícil, né? É muito difícil pelo seguinte, porque o advogado, recém-chegado no mercado, ele tem as dificuldades, como toda profissão tem, mas a advocacia ela tem mais pelo seguinte, porque você não é um nome conhecido. Ainda mais que você chega muito jovem, com 20 e poucos anos. Que foi o seu caso, né? Então o pessoal não dá muita credibilidade. E ao pouco você vai Ganhando espaço. Ganhando espaço. E foi assim. E fazia advocacia, até naquela época não existia defensoria pública, e chegavam as pessoas assim, carentes. Advogou muito de graça? De graça, muitas e muitas vezes. A pessoa contava, narrava o fato, e aquilo ali já me comovia. Então eu pegava aquela causa e patrocinava aquela causa e ia... Naquele momento, o senhor imaginava que ia ser um dia presidente da Suprema Corte da Justiça de Alagoas, do Tribunal de Justiça de Alagoas? Nunca me passou na cabeça que fosse ser magistrado, nem tampouco chegar a presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. E o que me levou E naquele tempo ainda tinha uma coisa que era daquele tempo, né? De famílias tradicionais ocuparem esse espaço da magistratura, né? E o senhor não vem dessa origem, né? Não, eu já vinha recém-chegado do Recife, conforme eu disse, e tentei seguir a carreira de advogado, fui advogado e passei advogando lá em Recife aproximadamente 5 anos e advoguei para grandes grupos. Como é que o senhor chega à magistratura? A magistratura foi interessante. Fez o concurso? Concurso público. Claro, não pode chegar de outra forma. E como é que o senhor consegue furar esse bloqueio e entrar? Claro, estudando, né? Exatamente, Arnaldo. Aí veja bem. Então eu cheguei e certo dia eu ia passando ali de frente do Fórum da Capital, ali na Senador Mendonça. Então, por acaso, na hora que eu ia passando, tinha aquele monte de gente lá no fórum. Aí, como todo estudante, a gente vinha naquela folia ali, procurando saber o que estava acontecendo. Era um júri aí de repercussão. Sim. Aí nós entramos para assistir o júri. E lá, na oportunidade, eram grandes promotores que atuavam no caso, grandes juristas que atuavam no caso, tanto na assistência como na acusação. Torinho, acho que o senhor lembra do Torinho no júri, né? Aquela eloquência, né? Depois eu cheguei com o próprio Torinho, eu cheguei a presidir júri com o Torinho como advogado. Olha só. Né? Então, aí naquela oportunidade, aí eu fiquei olhando e vi que tinha um juiz assim, cidadão, sentava assim numa cadeira com relevo maior do que os outros, do lado direito era o promotor, do lado esquerdo era o escrivão. De quando ficavam os acirramentos dos debates, ele batia naquela época, era martelo. Pedia silêncio e ordem. Silêncio no tribunal e tal, bem. E aí eu fiquei assim, rapaz, que cara com a moral danada é esse cara aí? E os cabas acirrados, quando ele falava, assim, não, eu caço a palavra. Aí eu achei aquilo interessante. O poder, aí eu digo, eu vou ser juiz, vou estudar para juiz. E assim começou a ideia e eu comecei a me preparar e então passei aproximadamente 2 anos ininterrupto, não tinha carnaval, não tinha Semana Santa, não tinha final de semana, não tinha nada. Era estudando e focando para um dia quando abrisse vaga, né? Abrisse o concurso para me fazer. E quando abriu, eu me inscrevi. Né? Me inscrevi e eram por etapas e eu fui obtendo... Passando, eliminando. Em todas as etapas e
Ao final do concurso, eu fiquei em todas as provas, aí saiu primeiro lugar. Aí até que saía primeiramente as provas por etapa, tanto quem ia ficando e muitos ia ficando pelo caminho porque perdia. E o pessoal dizia, para quem se Clever? De onde veio esse cara? De onde veio isso aqui, pá? Né? Que não era o nome tradicional, né? De família tradicional da magistratura. Ninguém conhecia. Né? Então eu fui. Aí depois na nota geral eu fiquei em primeiro lugar. Aí mandou, abriu-se o prazo para juntar prova de títulos. Aí eu só tinha mesmo de título de eleitor. Mas não valia. Mas você tinha passado em tudo? Aí tudo. Aí como eu fiquei, aí nisso aí eu caí do primeiro para o oitavo. Sim. Né? Qual foi o primeiro lugar, a primeira comarca que o senhor presidiu? Matriz de Camaragibe. Por coincidência, e região norte, coincidência do destino, né? Como eu costumo dizer sempre, Arnaldo, é o seguinte, Deus é muito generoso comigo, né? Com todos nós, mas comigo ele tem assim uma luminosidade assim, favorável a mim, que nada acontece por acaso. Não. Você vê o seguinte, Matriz de Camaragibe pertencia, era povoado de Paços de Camaragibe. Era povoado de Paços de Camaragibe. Sim. E a comarca era Paços de Camaragibe, quando eu passei do concurso, e foi criada a Matriz, porque a Matriz cresceu mais do que o Paços de Camaragibe. Então, eu fui o primeiro juiz de Matriz de Camaragibe. Veja que coincidência. Me diz uma coisa, com o tempo o senhor chega no Tribunal de Justiça, não é isso? Com o passar dos anos... Dependendo. Porque tem colegas que se aposentam antes porque não tem como chegar. Aí o senhor chega ao Tribunal de Justiça. E o senhor chega do Tribunal de Justiça, eu vou chegar a esse momento, com dois anos atrás, a pandemia. O senhor pegou o início da pandemia? Peguei, na Justiça. Né? Foi o momento mais difícil da sua magistratura? Foi, porque a pandemia iniciou exatamente durante o período que iniciou a minha gestão. Sim. Ou seja, janeiro de 2020. Sim. Deu início à minha gestão como presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. E como a Covid-19, o próprio nome diz 19, Covid-19, ela só veio aflorar em março de 2020, foi que se veio saber. Que a gente estava no meio de uma pandemia. Exatamente. A Justiça parou? Ao contrário, a justiça não pode parar, né? A Justiça é o lastro, é a base, né, do Estado Democrático. Foi o seu maior desafio, de direito. então, né? Foi. Aí nós tivemos que reinventar. Como não podia haver sessões presenciais na corte e nem poderia haver com os magistrados primeiro grau também presencial. Aí nós tivemos que reinventar, né? Fizemos programa de computação, de internet e tal, e prosseguimos. E depois que o senhor, quer dizer, supera isso, o senhor vira governador de Alagoas. É outro fato. Como é que o senhor... Quer dizer, quem não esperava nunca entrar, que queria ir para a área de saúde, virou advogado, depois magistrado da região onde a sua família, e agora governador. Agora não, né? O senhor passou 30 dias no exercício. 43 dias. 43 dias. Foi o que foi isso para o senhor? Olha, veja bem, para mim foi uma surpresa, né? Porque jamais passou na minha cabeça ser ao menos um vereador, mesmo que por um curto tempo, um tempo efêmero, rápido, nunca passou na minha cabeça. E eu chegar ao governo do Estado, né? Então, durante a governança que estive no Estado, nada me mudou. Nada me mudou. Por quê? Porque eu sempre tive os pés no chão, sabia que... Eu vi lá, não querendo interromper, como diria meu amigo Jô Soares, mas já interrompendo, eu vi lá o senhor recebendo direita, esquerda, contrária, oposição.
Nesses 43 dias, o que lhe chamou a atenção no exercício do Poder Executivo, já que o senhor estava no comando também do Poder Judiciário? Me chamou a atenção o seguinte, que naquele curto espaço de tempo que eu estava como governador, então todas as pessoas, independente da ligação partidária que eles tinham, esquerda, direita, coisa que eu valha, eles procuravam o governo do Estado porque sabia que ali estava um governador no exercício, embora seria pelo período curto, mas eles procuravam, eram prefeitos, vereadores, administradores, eles procuravam no sentido de resolver, solucionar seus problemas. E nesse curto espaço de tempo, alguma coisa ficou sem resolver? Muitas coisas. Eu fiz muito, mas muitas coisas, porque o prazo foi exíguo. Muito curto, né? O lapso temporal foi curto demais. Por exemplo, hoje o senhor está aqui com a gente. O senhor veio de onde nesse momento? Nesse momento, eu já vim da solenidade de encerramento do 5º curso para o início da magistratura. Quer dizer, os novos juízes? 12 juízes, do qual eu nomeei no começo do ano, e eles estavam que a condição prevista na lei, que eles terão que fazer um curso preparatório, mesmo após a aprovação. Nós temos hoje 15 desembargadores, nós temos hoje 18 desembargadores. Quando o senhor assumiu, tinha o quê? Era 14, 11? Eram 15. Eram 15, né? Eram 15. Entraram mais 3, 2 do próprio Poder Judiciário, de carreira, e um do 5º Constitucional da OAB. Outra coincidência da sua vida, né? Da minha vida, da OAB, né? Que foi o desembargador Fábio Ferrari. Então, eu, na minha gestão... E agora o senhor também, na formação de novos juízes, o senhor considera, assim, uma missão que o senhor esperava na sua vida? Não, honestamente não. Né? Quando no início aqui da nossa conversa, eu lhe disse o convite que Jesus é muito generoso comigo. Né? Inclusive, eu disse isso no meu discurso há pouco, na minha fala lá no encerramento desse curso, né? Nessa solenidade. As coisas que aconteciam, né? Eu, dentro da minha carreira, coisa que jamais eu almejei, e é bom que registre também, Arnaldo, que em nenhum momento o cargo me subiu à cabeça, eu sou o mesmo homicídio, eu sou... Na hora de fazer valer a lei, a lei. Valer a lei, aí não tem saída, né? Não tem saída. Né? E eu costumo dizer o seguinte, né? Citando uma célebre frase de um juiz filósofo argentino, né? José Giniano, que ele, no seu livro sobre ética, ele fala o seguinte, que a autoridade que se sente que o poder está acima dele, ele não merece ser a autoridade que é. Isso é uma realidade. Como é que tem... A autoridade se faz valer pelo comportamento, pela ética, exatamente, né? Não pelo grito, nem pelo grito. E nem pela força, né? E nem imaginar que o cargo está acima dele, fulano. Como é que o cargo pode estar acima de mim? Eu sou o Cleverson, sou ser humano, como é que o cargo pode estar? Então, acontece, às vezes, essas autoridades invertem nessa ficção, né, nessa ignorância. De achar, né, que pode ser maior do que alguma coisa. Porque o cargo tal, então ele é mais do que... Não, ele é um cidadão comum igual a todos os outros. Ele cumpre as missões dele como cidadão e faça a sua missão laboral. Nesses 35 anos, o que o senhor viu, que impressionou o senhor no direito, que o senhor não conseguiu dar solução? Olha, todos os processos que passam pela mão do magistrado, ele tem que ter solução. Sim. Ele tem que ter solução. Só não acontece a solução do conflito enquanto está o magistrado
naquela jurisdição, quando ele se aposenta ou quando ele entrou de férias, aí outro julga, mas se não for, ele vai até ser concluído. Não existe e não cabe ao magistrado dizer que Não tem solução, né? que não tem lei, não, mas já tem que julgar nem Quer dizer que, por caso análogo. por esse assunto, nós estamos superados. Mas nós temos aí 3 poderes, harmonicamente, né, mas distintos entre si. Nós temos o legislativo e nós temos o executivo e o judiciário. O senhor é a suprema autoridade hoje. O senhor se sentiu em algum momento no Estado, em algum momento, como juiz, pressionado? Olha, todo magistrado... Por esses 2 poderes? Executivo por esse e legislativo? magistrado, pelos poderes, não. Sabe? Pelos poderes, graças a Deus, ainda não tenho... Nem pelas pessoas que ocupavam poder, o senhor tem que fazer isso. Não, mas eles não têm esse... Com a justiça não tem brincadeira. Não tem esse enfrentamento, não. Quer dizer, conseguiu ter vamos dizer, um comportamento republicano e democrático? Sempre, sempre. Graças a Deus, sempre, os 3 poderes, eu vivi essa conversa, cada um independente entre si, né? Sempre teve essa harmonia entre os 3 poderes. Agora, por outro lado, de pessoas aí já houve muitas ameaças por telefone, para o tribunal, até como presidente, entendeu? Agora, o que o senhor gostaria de ter feito que não conseguiu? Como presidente do TJ ou como governador? Agora o senhor tem advogado? O senhor pode me dizer isso escolhendo um desses momentos da sua vida? Como advogado, como juiz ou como governador? O que o senhor gostaria de ter feito que não conseguiu? Eu gostaria de ter feito mais fóruns para o interior, né? Eu gostaria de ter nomeado mais juízes. Sim. Que juízes para dar celeridade conforme manda a Constituição Federal, para dar celeridade aos processos. Mas o nosso orçamento, né, o nosso duodécimo, não foi o suficiente para que pudesse... Já estamos chegando no fim desta entrevista. O senhor considera... Quer dizer, o senhor ainda tem um tempo aí a cumprir na presidência do TJ. Mas o senhor já considera a missão cumprida no direito? Não, é porque... O que falta? O que falta ainda eu exercer o cargo do qual eu já fui eleito para ser, quando terminar meu mandato para o ano, para me exercer a vice-presidência do TRE, que eu fui eleito por aclamação pelos meus pares. Quer dizer, a gente tem essa missão para cumprir. E quando termina a vice-presidência, aí eu assumo a presidência do TRE. Aí eu digo, pronto, aí já passei todas as fases e missão cumprida. O que o senhor diria para o povo alagoano? Agora a Câmara é sua. Eu digo para o povo alagoano que confie na justiça, que a justiça realmente ela é merecedora de toda essa credibilidade. E aproveitando também, eu deixo o recado para as pessoas que ainda duvidam da urna eletrônica, que ela é segura. Já fui magistrado eleitoral de aproximadamente 10, 12, são 2 turnos às vezes, né? 10, 12, 15, 16 eleições que já fiz, e ela é segura, ela não tem nem conexão com a internet. E outra, e ela também é auditável. Qualquer dúvida para acontecer, os advogados impugnar, quero que está bem. Então tem lá o disco rígido, tem outros que mandam para o TRE e tal. Muito obrigado pela entrevista e eu quero encerrar dizendo o seguinte: é possível sim a gente iniciar uma carreira e chegar até o topo, e com ética, responsabilidade e acreditando na justiça e na urna eletrônica também. Muito obrigado. Na urna.